você acha que o Peter Parker do Homem-Aranha é o único que é uma vítima da Marvel Comics nos quadrinhos e morre em várias histórias, você se engana aí, porque o Tony Stark também teve vários momentos em que ele se sacrificou para salvar a humanidade. Não necessariamente foi só no filme dos Vingadores Ultimato que ele teve essa proeza. Fica aqui nesse vídeo que você vai conhecer um pouco mais do que aconteceu das mortes dele nas HQs. E aí pessoal, beleza? Panela Nerd no ar mais uma vez. E o Tony Stark é palco e protagonista de vários arcos importantes nas HQs. Realmente ele é um verdadeiramente brilhante, na qual os Vingadores sempre dependeram de muitos aparatos, principalmente de IA, de armaduras, de armamentos. E um dos maiores eventos cinematográficos da MCU foi o fato no final de Ultimato, em que ele acabou se sacrificando, usando lá a Manopla do Infinito e derrotando Thanos de uma vez por todas. Mas saiba você que não foi a única vez em que ele teve um desfecho trágico, que nos quadrinhos também aconteceu. E se você quer mais conteúdo sobre esse aqui no canal, pessoal, deixa a panelada no like, se inscreve no canal que eu vou estar trazendo cada vez mais isso das origens dos personagens. A primeira vez que o Tony Stark acabou morrendo foi nos quadrinhos na Arms War de 87, na qual o Tony... Na verdade não foi o Tony Stark necessariamente que morreu nesse arco. Pelo fato de vários acontecimentos e o governo e vários outros países não estarem nada contentes de ter uma pessoa com uma arma e sair voando por aí e conseguir destruir tanques, foi usado isso bastante nos filmes do Homem de Ferro. O que eles decidiram fazer? Eles começaram a pressionar mais o Homem de Ferro. O que ele fez? Ele decidiu forjar uma outra identidade falsa para poder fugir desses holofotes. Randall Pierce. E depois de um tempo ele disse que Randall Pierce era o protagonista que sempre estava andando com a armadura de ferro. E depois forjou a morte dele, fez até enterro e tudo mais, para conseguir dizer que ele não era um Homem de Ferro, né? Mas ele continuou depois atuando como um Homem de Ferro e o pessoal achava que era uma outra pessoa. Outra morte forjada dele foi em 87, na qual a ex-namorada dele acabou dando um tiro no Tony, fazendo com que acertasse a espinha dele e ele ficasse sem condições de andar, a não ser que estivesse usando uma armadura dele. Pelo fato de não ter conseguido reestruturar a sua coluna, ele acabou implantando alguns chips nela e entrando em estado criogênico para que futuramente algum cientista conseguisse poder ajudar ele com esse problema na espinha. Mas nesse período as pessoas acharam que ele estava morto, até mesmo seu grande amigo Rhodes. Na saga Crossing, o Tony Stark também veio a morrer, é óbvio, né? O vídeo é sobre isso. Quer dar uma de filósofo. Na saga Crossing de 95, o Tony Stark, o Homem de Ferro, acabou sendo manipulado pelo Immortals e acabou enfrentando os Vingadores. Ele chegou a enfrentar até mesmo uma outra versão de si mesmo, de uma realidade alternativa que era mais jovem. Bom, falou em realidades alternativas, tem o Immortals na história, Kang também tem, né? No final da batalha, o velho Tony Stark acabou se sacrificando para pôr um ponto final naquele conflito, deixando o novo Tony Stark assumir o seu manto. Você vê que é muito mais fácil as coisas acontecerem nos quadrinhos, né? Porque o cinema fazer um negócio desse, a gente tá esperando até hoje isso acontecer, né? Na saga Massacre de 96, um ano depois desses acontecimentos, o vilão de mesmo nome, que era a junção da mente junta do Charles Xavier com o Magneto, se alimentava do DNA mutante. O que aconteceu? Aconteceu que sobrou para os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os remanescentes dos X-Men pôr um ponto final nisso. O jovem Tony Stark acaba se sacrificando para pôr um ponto final novamente nessa história. O legal é que, tipo assim, o interessante nessa história é que, tipo assim, o impacto da morte de Tony Stark não foi tão grande assim nas HQs, porque em menos de um ano ele já estava de volta na ativa. E aí começou a acontecer isso, né? Essa coisa de sempre voltar um personagem. E depois, em várias outras ocasiões, Tony Stark veio a falecer. Em 2000, ele teve a brilhante ideia de criar uma armadura que tivesse uma consciência IA, que ajudasse ele e fosse extremamente defensiva. Muito parecida com o que acontece no filme 3 do Homem de Ferro, né? O que aconteceu é que aquela inteligência artificial acabou se apossando da armadura do Tony Stark e obrigando ele a se fundirem, para que assim eles pudessem ser a defesa perfeita da Terra. O problema é que no processo disso, na batalha, o Tony Stark acabou sofrendo um infarto e morrendo. Em 2009, quando o Homem de Ferro acabou se tornando muito popular com o filme dele, nos quadrinhos não era muito bem assim, porque tinha acabado a Guerra Civil e eles tiveram que fazer um retcon para poder resolver os problemas. O Tony Stark estava no estado meio que de coma, então ele acabou fazendo uma lavagem cerebral nele mesmo, para que os segredos dele, não da SHIELD e tudo mais, não caíssem em mãos erradas, colocando uma mente um pouco melhor. O Homem de Ferro também acabou ficando em estado de coma novamente quando acabou a Guerra Civil 2, em qual ele enfrentou a Carol Danvers, para poder proteger o Miles Morales, na qual ela queria prendê-lo, porque acreditava que ele ia matar o Capitão América. Tony Stark se interviu nessa luta e a Carol Danvers usou tanta força nele que ele ficou em estado de cientificamente incurável. E daí então
uma nova personagem acabou sumindo do manto de Homem de Ferro, que era Coração de Ferro, né? E daí logo nós vamos ver a série, se não demorar muito por causa dos roteiristas estarem atrasando tudo. Galera, em Terra da Marvel o herói sofre pra caramba, não é só o Homem-Aranha que também não deixa ele em paz, acaba sempre sofrendo, sempre terminando com a Mary Jane e acabando morrendo numa situação, volta com a ajuda do Mephisto e fica mais pior ainda a história. É sempre assim. Você conhecia alguma dessas histórias? Deixa nos comentários aí que eu acho muito legal a gente estar conversando sobre isso, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.